Olá, boa tarde. Eu sou Solange Borges e está no ar o São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas, o São Paulo Comunica é transmitido pela Rede São Paulo Saudável, para todas as unidades básicas de saúde e também para os CATs, o Centro de Apoio ao Trabalho da capital. Composta por 38 municípios e com um grande crescimento populacional, São Paulo tem aproximadamente 20 milhões de habitantes na região metropolitana, juntando todas as cidades aqui que circundam a capital paulista. 33% dessas pessoas compõem a zona leste de São Paulo, né? Uma das regiões que tem o maior contingente populacional aqui da cidade. E 31% dessa população é economicamente ativa no que diz de megacidade. Pensando em reverter essa situação, foi criada a organização Cidade Sem Fome. É sobre ela que a gente vai falar hoje e para nos ajudar a entender o trabalho, a grandiosidade dessa ONG, o nosso convidado dessa segunda-feira é Hans Temp, que é fundador da ONG Cidade Sem Fome e falará também um pouquinho da geração de renda na cidade, a garantia da alimentação saudável e todos os projetos desenvolvidos por essa entidade. O espaço está aberto para você que nos acompanha. Se quiser mandar uma pergunta, tiver uma dúvida, quer saber mais informações sobre a ONG Cidade Sem Fome, você pode nos mandar uma pergunta, a ligação é a cobrar e você pode ligar no 9090, que é a ligação a cobrar, 31 29 90 92. 31 29 90 92. Boa tarde, Hans. Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no programa de vocês. Quero agradecer pela oportunidade de a gente poder mostrar o nosso trabalho para todo o pessoal de São Paulo. Muito bem, Hans, nós que agradecemos, né, a sua disponibilidade em participar do nosso programa, contribuir com os seus conhecimentos. Hans, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente, né, antes de existir essa ONG, como que foi esse processo? Você veio para São Paulo, viveu sempre aqui, você já estava contando que você não é da Alemanha, mas é de origem alemã. Como é que é isso? Solange, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, sou de uma família de descendentes de alemães, mas eu já sou neto dos imigrantes que vieram para o Brasil. E assim, toda a minha vida profissional, ela foi sempre baseada na iniciativa privada, sempre trabalhei em empresas privadas e em algum momento da vida isso se transformou e eu comecei a trabalhar em áreas sociais. E o grande, assim, a mudança foi um acontecimento que aconteceu em 1993. Eu me candidatei a uma vaga de uma bolsa de estudos na Alemanha e eu consegui. Aí eu fiquei 4 anos naquele país lá. E assim, uma das coisas que mais me fascinou lá, ou que me marcou, foi assim, que todas as áreas públicas ou privadas que existem são destinadas para alguma coisa. Ou para produção de alimentos, ou para reflorestamento, ou para jardinagem, ou então para revitalização dos espaços urbanos, tá? E assim, a sociedade civil organizada, ela que cria esses espaços maravilhosos. Por isso, quando a gente viaja para os países na Europa, a gente acha assim que a gente está num paraíso ou num cartão postal. E a primeira impressão do visitante é assim, nossa, as prefeituras aqui trabalham super bem. E Solange, na verdade, não é as prefeituras que trabalham super bem. Elas apoiam, mas a sociedade civil organizada é que, na maioria das vezes, faz esse trabalho de embelezamento das cidades. Tá? Olha só, é uma outra realidade, então, que a gente já pode sonhar com algo do tipo aqui em São Paulo? Então, com certeza, eu acho que assim, todo modelo, ele é copiável ou reaplicável em outros lugares, tá? E uma das coisas, assim, uma das origens da Cidade Sem Fome foi justamente em comparar esse sistema europeu com a nossa realidade brasileira aqui. E a Cidade Sem Fome, ela nasceu justamente por isso, porque assim, os europeus, na verdade, eles não têm necessidade, por exemplo, de plantar comida para se alimentar, porque assim, a renda per capita da maioria das pessoas lá é alta, elas podem comprar isso no supermercado. Então, os problemas crônicos de insegurança alimentar, eles não têm, mas nós temos aqui no Brasil. E somados a isso, nós temos uma área territorial tão grande, um clima tão bom e tantas pessoas necessitando de inserção em mercados de trabalho, em oportunidades de trabalho e tantas pessoas ainda vivendo em bolsões de miséria, daí que se formatou a ideia de construir ou de fundar uma organização que tivesse uma aplicação nesse modelo
social, de usar espaços públicos ou espaços privados existentes na cidade de São Paulo, que não tem nenhuma destinação específica, para desenvolver projetos de produção de alimentos, inserindo pessoas que estão fora do mercado de trabalho e com pouca ou nenhuma perspectiva de inserção no mercado de trabalho, e dar uma capacitação para essas pessoas e, obviamente, gerar renda com o projeto que vai dar sustentabilidade econômica ao final. Legal, Hans. Você começou, então, essa ação junto com colegas? Você já estava buscando aí alguma parceria que sustentasse a ONG nesses primeiros passos que vocês deram? Como que foi? Na verdade, não, Solange. Na verdade, a gente começou, a ONG foi fundada em dezembro de 2003, e em janeiro de 2004 a gente começou a preparar a papelada da ONG, e a gente começou do zero absoluto. A gente não tinha dinheiro para nada, sabe? Então, assim, eu na ONG, a minha função é de captar recursos, então eu sempre estou com o pires na mão, ou a xícara na mão, tá? E foi assim que a gente começou. E assim, a gente teve, assim, nosso primeiro apoiador em 2004 foi a Caixa Econômica, a gente conseguiu R$20 mil para começar o projeto, tá? E assim nós começamos. E logo no fim de 2004, a gente participou de um edital, uma chamada pública que a Petrobras faz em nível nacional, e a gente conseguiu aprovar o projeto. Aí nós conseguimos R$200 mil. Então, com esses recursos, a gente conseguiu implantar, acho que umas 8 ou 10 hortas já na Zona Leste. E isso fez com que a temática agricultura urbana, 10 anos atrás, ela não era nem muito comentada ou nem falada, tá? Então, assim, a Cidade Sem Fome foi uma das pioneiras nesse processo de usar áreas urbanas para desenvolver projetos voltados para a produção de alimentos, tá? E essa aprovação nesse edital, assim, a gente teve um recurso assim, um pouco mais volumoso, fez com que a gente pudesse desenvolver várias hortas e mostrar para a grande população ou para as comunidades que esse projeto é viável, tanto economicamente, socialmente e principalmente ambientalmente, dentro de uma cidade ou de uma metrópole como São Paulo. Então. E a Secretaria do Trabalho chegou em que momento aí nessa parceria com vocês? Então, Solange, a gente sempre teve uma grande dificuldade em fazer parcerias com o poder público local, tá? Então, só agora, no ano de 2014, a gente conseguiu uma parceria, um convênio com a Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo, tá? É um convênio super bom, onde a Secretaria dá um aporte de recursos, tá? É o Programa Operação Trabalho, que destina uma bolsa para vários agricultores que trabalham com a gente, tá? E esse recurso é utilizado para comprar insumos, para fazer com que pessoas que a Cidade Sem Fome não pode apoiar integralmente, tenham recurso para que eles consigam se desenvolver. E aí a Cidade Sem Fome entra só com a logística ou com a capacitação técnica ou a parte técnica do projeto, e essas pessoas conseguem então viabilizar uma horta, conseguem viabilizar seu negócio, conseguem produzir suas verduras e legumes e também conseguem obter renda ao final do mês com a comercialização dos produtos. Então, assim, nós somos muito gratos para a Secretaria do Trabalho por nos dar essa oportunidade. E assim, a gente quer enfatizar que esse programa, Operação Trabalho, é um programa muito importante, porque é um dos únicos programas governamentais que eu conheço que beneficia pessoas que estão numa idade mais avançada. Geralmente, todos os programas governamentais, eles são destinados para as pessoas mais jovens ou para casais mais jovens. E geralmente são programas que estão vinculados a existências de filhos pequenos, tá? E esse programa Operação Trabalho, ele é destinado para pessoas que acima de 50 anos, que estão fora do mercado de trabalho, têm baixa ou nenhuma escolaridade e precisam de um apoio financeiro, de novo, para conseguir uma inserção em atividades produtivas, tá? E as hortas fazem ou dão oportunidade para que essa pessoa seja de novo um empreendedor, se transforme num empreendedor. Sim, é uma mudança de vida, né, que vocês estão propondo aí junto com essas diversas parcerias. Quantas pessoas já são beneficiadas, Hans, com essa parceria do Bolsa? Hoje, o programa Operação Trabalho, o programa Operação... Nossa, do POT, né? O programa Operação Trabalho da Secretaria do Trabalho, ele inclui 49 beneficiados no convênio da Cidade Sem Fome, tá? É interessante saber também, logicamente com a sua experiência, como que vocês identificaram essas pessoas, né? Até porque você está oferecendo uma proposta diferente de geração de renda, né? Que não é convencional quando você pensa na cidade de São Paulo, né? Uma cidade que já foi industrial,
hoje é uma cidade mais voltada para serviços, e você imaginar que tem uma área que pode gerar renda a partir do plantio, né, da agricultura urbana, como que vocês conseguiram identificar isso, os locais também para desenvolver esse trabalho? Então, Solange, isso é uma grande, assim, uma grande temática que se tem em São Paulo. Assim, a maioria das pessoas assim, que não conhecem tão bem a nossa cidade sempre fala assim, nossa, como vocês vão fazer horta num espaço tão amplamente ou densamente construído como São Paulo? Mas essa é uma grande questão assim que tem que ser discutido, porque na verdade existem centenas ou até milhares de espaços para fazer hortas comunitárias. Só para citar um exemplo, só a Zona Leste de São Paulo ela tem 689 escolas públicas, todas elas com grandes espaços, grandes terrenos para fazer horta. Só na Zona Leste tem a maioria dos nossos céus, que são equipamentos públicos com áreas gigantes que dá para fazer hortas comunitárias. Isso ainda sem contar todas as áreas embaixo das redes de transmissão de energia elétrica da Eletropaulo, em cima dos dutos da Transpetro, que é uma empresa do grupo Petrobras, tá? Fora áreas de prefeitura, de subprefeitura, áreas de imobiliárias, áreas de grandes construtoras, áreas de igreja. Então tem áreas aos montes na cidade de Sem Fome, na cidade de São Paulo para fazer hortas comunitárias, tá? Consequentemente, quando vocês começaram a ver essa possibilidade da geração de renda, como que foi esse início de contato com as pessoas oferecendo esse tipo de trabalho? Como que foi a reação dessas pessoas? Então, Solange, no começo, assim, as pessoas viam o projeto com um pouco de receio, sabe? Porque a gente chegava com uma proposta completamente diferente numa comunidade. E a maioria das nossas hortas hoje se situam em comunidades, tá? E o foco do projeto Cidade Sem Fome, um dos critérios para beneficiar pessoas é assim, é beneficiar as pessoas que se encontram num grau de vulnerabilidade social mais acentuado. Então, a gente sempre procurava espaços dentro ou próximos de comunidades, tá? E assim, a primeira reação era assim, era de descrédito, como eu já falei, porque a gente vinha assim, e as pessoas falavam assim, ah, lá vem esse cara com uma proposta totalmente diferente, ah, isso não vai dar certo. Sempre é aquele clichê, né? de não vai dar certo. Mas assim, como hortas é uma coisa muito dinâmica, e a gente tem uma capacidade de execução do projeto boa, tem técnicos bem treinados e capacitados, então assim, à medida que a gente foi transformando esses terrenos, em 30, 40 dias as pessoas já conseguiram ver a transformação de um espaço geralmente antes degradado para um espaço verde, produtor de alimentos, aí você conseguia uma grande credibilidade por parte das pessoas que moravam naquela comunidade. E hoje a fundamentação do projeto é esse, é na confiança das pessoas que moram na comunidade com o nosso trabalho. Porque eu acho que assim, à medida que você leva um projeto que dá resultados efetivos no combate à fome, à insegurança alimentar de uma comunidade, é muito provável que essa comunidade vá fazer parceria com o teu projeto. Sabe? Ela vai abraçar essa causa, né? Ela... Então, efetivamente, além de você gerar renda para quem está dentro do projeto, a comunidade se beneficia de alguma maneira também disso. Mas o quê? Com preços menores, ela tem um acesso gratuito a esses alimentos? Como que isso se dá? Não, porque o projeto, assim, o projeto Cidade Sem Fome, ele está formatado num tripé de metas, tá? A primeira meta é dar oportunidade de trabalho para pessoas desse perfil que a gente comentou agora. Pessoas que estão fora do mercado de trabalho, com uma idade avançada, pouca ou nenhuma escolaridade. Tá? A segunda meta é capacitar essas pessoas, tá, que são selecionadas, que vão trabalhar em determinado projeto, em técnicas de produção de alimentos. Tá? Porque assim, a característica da população da Zona Leste, assim, a maioria das vezes são pessoas oriundas de outros estados que já em algum momento de suas vidas tiveram alguma experiência com a agricultura. Então é um público muito apropriado para o nosso projeto. Você resgata um histórico dessas pessoas. Exatamente, a gente resgata o histórico e transforma eles em produtores de verduras e legumes em espaços menores. Não tem aquelas áreas grandes do espaço rural, mas são áreas menores, mas você consolidando a capacitação profissional, eles conseguem fazer uma produção muito, muito grande. Tá? E a terceira meta é gerar renda no projeto, porque o projeto ele não consegue se consolidar, ele não consegue ter uma sustentabilidade se não existir a geração de renda. Tá? E como se dá a geração de renda? Por exemplo, se eu tenho uma horta lá onde tem 10 pessoas,
10 selecionados trabalham nessa horta, tudo vai ser comercializado. E assim, as pessoas da comunidade, eles compram esses produtos, tá? E os preços são os preços de mercado. E todo o nosso trabalho, toda a nossa produção é em base orgânica, tá? Todos os nossos produtos são orgânicos. O que é um diferencial aí no mercado. É um grande diferencial no mercado e assim, é um nicho de mercado onde existe um grande potencial de geração de dinheiro ou de recursos, porque hoje produtos orgânicos são muito pedidos, existe uma demanda grande e poucas pessoas que produzem, tá? Então, assim, o que a Cidade Sem Fome propõe é produzir um alimento de alta qualidade, tá? De grande valor nutritivo em comunidades carentes, mas que as pessoas do entorno tenham acesso a esses alimentos por um preço acessível, tá? E então vocês têm um ponto de venda, um dia da semana que isso é comercializado? Como que vocês escoam essa produção? Não, Solange, a gente quer fazer, a proposta da Cidade Sem Fome é um pouco diferente. A gente quer justamente não fazer pontos de comercialização, tá? A proposta da Cidade Sem Fome é assim, como a temática agricultura urbana ainda tem resistência dentro do poder público, por quê? Porque todos os nossos administradores, a maioria dos prefeitos do Brasil e os seus secretários entendem, por exemplo, a vocação de uma cidade como São Paulo é a indústria e a prestação de serviço, tá? Então, assim, você chegar com projetos de agricultura numa cidade como São Paulo ainda tem uma resistência. Imagina 10 anos atrás, quando a gente começou. Sim. Hoje, por exemplo, com movimentos vindo da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, hoje a agricultura urbana é uma temática atual, tá? Então a gente consegue hoje já, tipo assim, parcerias com o poder público local e a gente consegue fazer o poder público entender que isso é um projeto altamente viável no ponto de vista social e econômico para pessoas de baixa ou nenhuma renda, tá? Então hoje, por exemplo, se alguma pessoa que está nos acompanhando nesse momento quiser adquirir o produto de vocês, como que ela faz? Ela tem que ir até vocês ou tem algum lugar para conseguir esse produto? Então, a proposta da Cidade Sem Fome é assim, é você fazer com que a temática agricultura urbana seja amplamente divulgada. E como fazer isso? Por exemplo, se eu colher o nosso alface nas nossas hortas, botar numa caixa e vender numa rede de supermercados ou vender numa feira, você ou o consumidor vai comprar aquele alface da mesma maneira que compra ele no Carrefour, no Extra ou num grande hipermercado, tá? À medida que você ou os nossos telespectadores, tá, vão visitar a nossa horta, comprar diretamente na horta, eles vão ver todo o contexto social que tem por trás daquela produção daquele pé de alface, tá? Eles vão entender que é uma pessoa desempregada ou são várias famílias que não têm mais inserção no mercado de trabalho, estão trabalhando numa área pública destinada para um projeto social, tá? E que essas pessoas conseguiram, através da horta, de novo, uma nova oportunidade de trabalho e uma nova oportunidade de geração de renda através do seu trabalho. Então a ideia é divulgar o projeto das hortas e convidar as pessoas a comprar diretamente nas nossas hortas. Uma outra filosofia, né? É uma filosofia que existe em vários outros países, onde as pessoas são incentivadas a pegar seus carros, suas bicicletas, ou fazer um passeio a pé, sair de suas casas e ir direto na horta comprar seus produtos, tá? É direto do produtor para o consumidor. Essa é a ideia da Cidade Sem Fome. Porque dessa maneira a gente entende que várias pessoas vão fortalecer, várias pessoas num contexto de conjunto vão fortalecer a temática agricultura urbana nos próximos meses, nos próximos anos. Ótimo. Tá? E essa questão com a Zona Leste, né? Você falou que temos aí possibilidades diversas com terrenos aí pela cidade que poderiam ser transformados, né, nessa característica que você mencionou. A Zona Leste tem uma concentração maior ou a Cidade Sem Fome já está espalhada nas outras regiões? Assim, nós começamos, a sede da Cidade Sem Fome na Zona Leste, e assim, a Zona Leste ela tem um perfil diferenciado das outras regiões de São Paulo. Hoje a Zona Leste ainda não é tão densamente construído ou povoado como outras regiões. Por exemplo, a Zona Sul tem todo o problema da represa, que são áreas de mananciais, áreas de proteção ambiental, então você não pode fazer tantos projetos de agricultura lá, ou tem que fazer projetos diferenciados, tá? A Zona Norte é muito mais densamente povoada e construída, e a Zona Leste ainda oferece uma infinidade de terrenos, de áreas que você pode fazer esse tipo de projeto. Não que as outras áreas não tenham, existem, mas em menor proporção, tá?
Tem algum bairro específico que é onde a gente encontra mais essa participação aí do projeto? Hoje, assim, as nossas hortas estão todas concentradas na Zona Leste, com exceção de duas que estão na Zona Sul, e é na região do Aricanduva, São Mateus, nessa região Itaquera, que estão concentrados o maior número de hortas, tá? Ok. Você tem uma estimativa, Hans, de quantas hortas? Você falou que tem duas na Zona Sul, na Zona Leste chegam a quantas? Assim, ao todo, Solange, são 21 hortas comunitárias, tá? Dos mais diferentes tamanhos, tá? Tem desde horta de 250 metros até horta de 13 mil metros quadrados, Nossa, tá? bem Uma amplo. produção gigantesca. E um segundo projeto que a Cidade Sem Fome tem, que é o projeto Hortas Escolares, que nós temos 32 escolas públicas onde o projeto já foi implantado, tá? Na cidade de São Paulo, 5 na cidade de Porto Ferreira, no interior de São Paulo, Já expandiram, então. e mais 4 na cidade de Ponta Grossa, no Paraná também. A gente está num processo de reaplicação do modelo para outras cidades também. Muito legal. Então já está tendo uma adesão aí de outras cidades que também estão replicando a atividade produtiva com a mesma filosofia. Vocês estão levando o projeto para lá ou é parceria com outras entidades? Não, a gente está levando o projeto para lá e assim, a ideia da Cidade Sem Fome é de fato replicar esse modelo ou essa filosofia de produção urbana para outras cidades. O grande complicador, Solange, é sempre assim, ó, quando sai uma matéria em algum meio de comunicação, eu recebo telefonemas desde o Acre até o Rio Grande do Sul, é que assim, as pessoas acham que a Cidade Sem Fome tem um orçamento tão grande que a gente possa ir para o Acre e fazer hortas comunitárias ou hortas escolares. Na verdade, a gente sempre precisa, por exemplo, para reaplicar o projeto, a gente precisa alguém que nos ajude com os custos do projeto naquela cidade ou naquela região, tá? Porque a ONG Cidade Sem Fome, ela tem um orçamento limitado, ela tem um orçamento pequeno, nós somos uma ONG pequena. Nós mesmos captamos os nossos recursos. Por exemplo, se Salvador quiser hortas comunitárias, Salvador tem que achar um mecanismo de financiar a nossa ida para lá para a gente multiplicar ou a gente fazer o projeto lá. Tá? A estrutura de vocês hoje, como que é? Quantas pessoas estão diretamente ligadas à ONG trabalhando? Hoje nós trabalhamos com 7 pessoas, tá? São 3 pessoas dentro do escritório, tá? E 4 pessoas que trabalham, 4 técnicos agrícolas que fazem o revezamento constante nas hortas, tá? São as pessoas que vão fazer que o projeto no chão tenha uma sustentabilidade, tá? Porque a ideia da participação desses técnicos é envolver também as pessoas. É não só a gente chegar a executar o projeto e dizer, pronto, a partir desse momento vocês tocam com as suas próprias pernas. Não. A gente sempre tem um período de incubação de cada horta, que a gente entende que seja de 12 a 18 meses, e fazer com que essas pessoas sejam amplamente capacitados, tanto nas metodologias de produção de alimentos, como outras técnicas também, que são importantes. Por exemplo, a maioria dessas pessoas selecionadas, elas têm muito pouco conhecimento de negócios, de marketing. Então, a Cidade Sem Fome tem que treinar essas pessoas também em processos de comercialização, sabe? Sim, de embalagem. É bem complexo, exatamente, né? Porque não adianta você ter uma horta cheia de alface e depois você não ter onde comercializar isso. Então, a proposta da Cidade Sem Fome também inclui a proposta ou buscar os caminhos da comercialização para aqueles agricultores daquela determinada horta. Tá? Isso leva futuramente uma autonomia dessas pessoas que estão sendo capacitadas aí por vocês? Há essa possibilidade? Com certeza, Solange. A maioria das hortas que a gente trabalha, a gente busca essa autonomia. E como eu falei, a gente entende que 12 ou 18 meses é o tempo necessário para a gente conseguir essa autonomia. E assim, São Paulo é um lugar muito propício para esse tipo de projeto. Por quê? Você imagina que São Paulo tem 20 milhões de pessoas consumindo. Elas precisam se alimentar pelo menos uma vez por dia. E você oferecer verduras e legumes orgânicos a um preço acessível, lógico que existe mercado. Basta você consolidar esse mercado junto às nossas hortas ou aos nossos produtores urbanos. Tá? Então esse é o papel da Cidade Sem Fome. E a maioria, ela consegue, depois de um determinado tempo de incubação, ela consegue essa sustentabilidade, tanto financeira como de gestão também. Tá? E aí dá oportunidade para a Cidade Sem Fome procurar buscar recursos para abrir novas frentes ou novas hortas em outros bairros, em outros locais. Essa é a ideia.
Maravilha, Hans. A gente já está chegando ao final do nosso primeiro bloco. Eu gostaria que você informasse os contatos, Hans, para quem de repente, né, quiser ajudar vocês a levar o trabalho para outros lugares, né? Já vamos até mudar um pouco o discurso, né? Que não basta só querer, tem que ajudar também, né? Financeiramente, para vocês conseguirem. Pode entrar em contato com vocês por onde? Com certeza, Solange. Assim, o meio mais fácil de contatar a Cidade Sem Fome é pelo site, que é muito fácil, www.cidadessemfome.com.br. Lá tem todas as informações dos nossos projetos. Nós desenvolvemos 4 projetos, eu acho que são super importantes e interessantes para o momento atual brasileiro, que é o projeto Hortas Comunitárias, o projeto Hortas Escolares. Um terceiro projeto que a gente desenvolveu é a construção de estufas agrícolas com materiais alternativos, onde o custo da construção dessas estufas diminui pela metade em relação aos modelos tradicionais. E o quarto projeto é um projeto que a gente tem no interior do Rio Grande do Sul, onde a gente desenvolve novos negócios para agricultores familiares que vivem de monoculturas. Então, assim, faço um convite para todos os telespectadores para entrar no www.cidadessemfome.com.br, onde vocês vão ter uma série de informações. Maravilha, então, Hans. A gente volta no segundo bloco com o Hans para contar um pouco mais sobre a ONG Cidade Sem Fome, que tem muito trabalho aí e é um assunto bastante diversificado. Até lá! Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com o São Paulo Comunica. A nossa entrevista especial da semana é com Hans Temp, que é fundador da ONG Cidade Sem Fome. Hans, você finalizou o nosso programa, né, falando também das outras ações que vocês fazem. É muito interessante esse trabalho nas escolas, né, com as crianças, já formando, ajudando na formação diferente das nossas crianças. Como que você avalia aí o projeto e em que pé que está? Vocês já conquistaram aí? É uma parceria com o governo do estado, com o município? Como que isso também se dá? Assim, o projeto Horta nas Escolas é um projeto assim que eu acho que tem uma importância muito grande para os nossos jovens. A gente começa a trabalhar a questão ambiental com as crianças e também, assim, hoje, Solange, existe, assim, um analfabetismo por parte das nossas crianças em relação aos alimentos que eles comem no dia a dia.
eu vou ilustrar. A maioria das crianças não sabe se o alface ele dá embaixo do chão, se ele dá na árvore, se ele dá em poste, porque assim, todas as crianças sabem que a comida que eles consomem no dia a dia vem do supermercado, sabe? Então assim, a ideia do projeto Horta nas Escolas é mostrar para as crianças como que a natureza processa o alimento que ela come no dia a dia, tá? E a ideia é também assim, à medida que eles participam dos processos de construção, manutenção e colheita de uma horta escolar, você também assim criar a mudança dos hábitos alimentares, que assim hoje está muito enraizado na nossa juventude que verduras e legumes não têm sabor, não são gostosos. Então, uma grande parcela da nossa juventude não come verduras e legumes. Na verdade, isso são hábitos, é um hábito cultural. Não Sim. é porque a beterraba não é boa. A beterraba não é boa quando você não coloca um bom tempero nela. Sim, você muda, né, toda uma visão que tem sobre os alimentos, né? Exatamente. A partir do momento que ela começa a acompanhar ali o processo. Bom, logicamente você acompanha isso de perto. Como que você vê aí a mudança do hábito? Já é visível isso nas escolas? Muito grande. Nós temos depoimentos assim de pais ou até de diretores assim surpreendentes, sabe? Tem pais que chegam para a gente e questionam: nossa, o que você está fazendo com o meu filho? Porque ele está me pedindo para eu comprar verduras e legumes para comer no dia a dia em casa, assim. E muitas vezes também, Solange, assim, em algumas escolas sobra excedentes de produção e a gente leva faz com que o filho leve isso para casa. Então, cria-se de novo um laço de comunicação ou uma interface de comunicação entre a família e a escola que estava relativamente perdido. Então, a horta escolar, ela tem uma série de fundamentações que fazem com que a escola e a comunidade comecem a conversar de novo e ajude na solução de problemas, às vezes, de anos e em pouco tempo conseguem ser solucionados, né? E esse caminho como que se dá? Vocês vão até a escola ou a escola busca a ONG para implementar uma horta no espaço que ela tem? Então, é muito simples, Solange. Na verdade, assim, a Cidade Sem Fome, ela é uma prestadora de serviços nesse projeto, tá? A gente capta recursos, tá? Na iniciativa privada, em empresas ou em governos, tá? Pessoal, alguém quiser adotar uma escola, por favor, entre em contato com a gente, tá? Então, assim, a gente tendo recurso para fazer numa escola, a gente seleciona as escolas. E como já houve uma grande divulgação do projeto Hortas Escolares, hoje eu tenho no meu computador uma lista de escolas que já querem fazer hortas, tá? E o processo é muito interessante porque envolve desde professores, diretores, alunos, pais de alunos e principalmente o corpo técnico da escola. Então a gente tem benefícios muito grandes com esse projeto, tá? Muito legal, Hans. A gente já está com o nosso tempo também finalizando, né, para esse bloco que é um pouquinho mais curto, mas eu acho interessante a gente reforçar a questão das parcerias, né? Por ter um projeto de tamanha magnitude, né, você mudar a formação de crianças em relação ao alimento, né? Recentemente, sexta-feira, nós tivemos aqui na cidade de São Paulo a inauguração de um centro de referência de segurança alimentar, né? Eu acho que já está caminhando aí, juntamente com as ações da sua ONG, uma nova filosofia na cidade de São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, como o Hans falou, ele precisa de ajuda financeira para manter os projetos. Como definitivamente, Hans, as pessoas ou entidades ou até mesmo o poder público pode contribuir com vocês? Lógico que você até falou de adoção das escolas, né, para auxiliar nessa manutenção, mas tem um canal onde as pessoas podem fazer essa doação com mais frequência para ajudar vocês? Com certeza, Solange. Assim, a Cidade Sem Fome, ela já criou mecanismos para que isso seja facilitado, tá? Por exemplo, dentro do nosso site, acho que a Cidade Sem Fome, ela tem uma plataforma de captação de recursos, onde qualquer empresa pode entrar, ter uma janela doações, ela pode escolher qual projeto que ela pode financiar, os 4 estão listados lá, e dentro dos 4 projetos tem itens correspondentes a cada projeto. Por exemplo, no Hortas Comunitárias, só uma ilustrativo. Se alguém quiser depositar dinheiros para carrinho de mão, tem o item carrinho de mão. Se ela quiser financiar sementes, tem sementes. Então, tudo isso está disponibilizado no nosso site, tá? E assim, a criação de novas parcerias é fundamental para que o projeto crie uma escala, porque a ideia da Cidade Sem Fome é também fazer o projeto em outras regiões da cidade de São Paulo, não só na Zona Leste, ir para as outras regiões e também para outras cidades
aqui na nossa região e também, por que não, no país. Então, a gente faz um trabalho muito grande de tentar viabilizar esses apoiadores, esses patrocinadores, tá? Só para citar um exemplo, há pouco tempo atrás a gente conseguiu uma pequena contribuição do Rotary Clube Vila Antonieta, que é um Rotary jovem na nossa região, na Zona Leste, tá? Eles financiaram uma horta dentro de uma instituição que cuida de crianças e adolescentes com necessidades especiais, tá? Essa horta deu tão certo que a gente conseguiu hoje, através da Fundação Rotária Internacional, um novo patrocínio para fazer em outras 2 grandes hortas, tá? Uma vai ser na região de Sapopemba e outra vai ser numa instituição que cuida de 450 crianças com necessidades especiais. Então, essa instituição vai, com as hortas, vai ter um alimento muito melhorado e mais continuamente produzido para sua alimentação diária, e o excedente ainda vai ser comercializado. E a horta de Sapopemba provavelmente vai beneficiar de 13 a 15 famílias com esse recurso da Fundação Rotária Internacional. Olha só que maravilha, hein? Então, a gente já está finalizando aqui o nosso programa. Quem, logicamente, quiser conhecer a ONG e também auxiliar, vai por onde? Então, pelo site é o mais efetivo, né? Qual é, Hans? Com certeza, Solange. O site ele tem todos os canais de comunicação, tá? Tem e-mail, tem telefone, tem o nosso site, tem as redes sociais todas divulgadas lá, tem todos os filmes, todas as matérias que já foram feitas com os nossos projetos. Então, no www.cidadesemfome.com.br, tenho certeza que o telespectador vai encontrar uma série de referências, uma série de questionamentos ou de informações relacionadas a projetos de agricultura urbana e hortas comunitárias. E quem tiver interessado, por favor, nos ligue, que eu sempre estou no escritório prontamente para atender as informações que se fizerem necessárias. Agradeço mais uma vez, Hans, a sua participação e desejo boa sorte aí nos projetos de vocês. Solange, eu que agradeço e também quero agradecer, assim, finalizando também a Secretaria do Trabalho pela oportunidade que a gente teve de trabalhar em conjunto e, assim, com esse aporte de recursos, com essa bolsa do Operação Trabalho, a gente conseguiu elevar o projeto numa escala muito maior do que a gente tinha antes desse convênio. Então, assim, meus agradecimentos especiais à Secretaria do Trabalho, ao programa Operação Trabalho, e a gente, assim, faz um apelo enorme para que esse projeto tenha uma continuidade e tenha uma consolidação muito maior nas diferentes regiões de São Paulo. Vamos torcer para isso. Então, agora a gente vai para as informações do Centro de Apoio ao Trabalho com a Bruna Eleis. É com você, Bruna. Olá, Solange, e a vocês que nos acompanham. Foram prorrogadas as inscrições para os cursos de Escrita Fiscal e Departamento Pessoal até o dia 30 de junho. Para fazer as inscrições, é necessário apresentar RG, CPF, comprovantes de endereço e escolaridade. Lembrando que o curso é voltado para jovens de 16 e 20 anos. As inscrições são feitas no CAT Luz, na Avenida Prestes Maia, número 913, no centro. E você que está em busca de orientações sobre o mercado de trabalho, o CAT oferece oficinas gratuitas todas as quartas-feiras às 9 horas. Para mais informações, acesse o site www.prefeitura.sp.gov.br/trabalho ou ligue para 156. É com você, Solange. Obrigada, Bruna. Estamos finalizando mais um São Paulo Comunica, que é uma produção da Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Até a próxima semana, já estamos preparando um novo tema para você. Até lá!